seguinte, caminho da iluminação. Que papo é esse? Na realidade, que tem a ver isso com saúde e espiritualidade? Jesus disse para que fosse feito um esforço por cada um de nós para que brilhasse a nossa luz, não é? E, evidentemente, àquela época, aquelas criaturas, talvez muitos de nós estivessem ali, não tínhamos noção do que significava a afirmação de Jesus. Mas para contar um pouquinho de como é que, na realidade, esse caminho tem conexões com a saúde e espiritualidade, nós vamos voltar no tempo. E com os olhos do Espírito Santo, nós vamos seguir a narrativa de João, a Prócoros, né, segundo consta a história, mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus desencarnou, e, na realidade, demonstrando que o Evangelho de João e Mateus são obras mediúnicas, porque haja memória, não existiam equipamentos para se gravar tudo aquilo que Jesus disse. O Mateus devia ser uma memória prodigiosa para guardar o Sermão da Montanha, essa peça maravilhosa, né? E o Gandhi, que não era nem cristão, disse que se toda a literatura da Terra se perdesse, mas se guardasse um exemplar do Sermão da Montanha, nada teria se perdido, porque ali está toda a verdade, né? E o João, nós vamos voltar mais ou menos no capítulo 8. Jesus já está em Jerusalém, há poucos dias da sua prisão, não é? E ele estava no Monte das Oliveiras, amanhecer em Jerusalém, provavelmente um dia muito quente, como acontece naquela região, e o que aconteceu é que ele se dirige ao templo. E ao chegar ao templo, evidentemente, já se viu cercado por um monte de gente, assentou-se ao chão, segundo a descrição que lá está, começou a prosear com aquele povo. De repente, chega um grupo de pessoas meio exaltadas carregando uma mulher. É aquela história que a Heloísa contou agora há pouco da mulher adúltera, né? Aquela passagem de Jesus pelo templo foi meio tensa, né? Depois dele ter isentado de culpa a mulher adúltera e feito aqueles personagens meio que exaltados deixarem cair as pedras que carregavam nas mãos para executar a sentença predeterminada por Moisés, do apedrejamento da adúltera, né? Ele continua a sua conversa e, na realidade, muitos questionamentos daqueles provocativos foram feitos a Jesus, e Jesus devia ter realmente um autocontrole, porque ele era um espírito realmente muito avançado para a nossa época ainda, não é? E para a nossa realidade ainda. E em dado momento, na sua conversa, ele disse para aqueles que acreditavam nele que eles haveriam de conhecer a verdade e a verdade os libertaria. 10 dias depois, não é, já na noite que precedeu a sua prisão, ele vai dizer uma outra coisa que tem tudo a ver com o que nós fazemos nessa existência, e muitos outros companheiros também fazem, né? Ao que tudo indica, no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, ele tem uma conversa assim muito franca, muito séria, muito direta com seus seguidores. Eles haviam saído lá de uma cantina e estavam indo na direção de um jardim que ali havia nas imediações, e, na verdade, ele está antecipando que a sua hora estava chegando, deixa todo mundo sem chão, porque o pessoal largou a vida pessoal para segui-lo, né? E ele está dizendo que vai embora, não estavam entendendo nada. Mas em dado momento ali na frente, naquilo que hoje é o versículo 16 do capítulo 14, ele fala assim: se guardares os meus mandamentos e me amares, eu pedirei ao Pai, e ele enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que colocará de maneira clara tudo que está obscuro, né? E, evidentemente, 20 séculos quase se passaram, e isso aconteceu. Aconteceu justamente no século XIX, mais ou menos na metade, desde o início daquele século, já estavam sendo implementadas as providências, porque ele havia convocado um ex-sacerdote católico que tinha vivido lá pelo século XIII, morto, sacrificado, queimado na fogueira, que subiu para o patíbulo cantando, um homem chamado John Hus, que foi muito amigo de Jerônimo de Praga e que, por sua vez, Jerônimo tinha estudado em Londres e com um cara chamado John Wycliffe, que é o cara que lançou as sementes daquele movimento que Lutero depois incorporaria e resultaria no surgimento do protestantismo, que é uma cisão dentro da Igreja Católica. E aí o que acontece é que, na realidade, o John Hus foi escolhido pela sua postura
e renasce em 3 de outubro de 1804 como Denizar Hippolyte Leon Rivaio. E ele vai ser o codificador, porque do lado invisível da vida, Jesus já tinha regimentado um monte de caras assim, que eram feras mesmo, que foram feras enquanto aqui estiveram, né? Deram as suas vidas para que a mensagem de Jesus não desaparecesse, e ali estava Santo Agostinho, estava São João Evangelista, estava Lavater, estavam grandes personagens, São Vicente de Paula, Paulo de Tarso. Esses homens são os espíritos que assinam ali o prefácio do Livro dos Espíritos, né? E depois, ao longo de toda a obra, vão ressurgir, principalmente em várias regiões da Europa, para trazer as mensagens que Kardec receberia e compilaria nas chamadas Instruções dos Espíritos, lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo. 10 anos depois que o Kardec tinha lançado as bases, um médico, já desencarnado, aparece numa reunião mediúnica e dá uma informação interessante que talvez ajude-nos a compreender um pouquinho o que é o problema da saúde. E ele vai dizer assim que daquele sistema integrado do espírito, que é a essência, que é a imortalidade da essência de cada um de nós, ele se reveste de um corpo espiritual, que o espiritismo, para diferenciar-se um pouco de outras estruturas, corpo astral e outras coisas mais que vêm de outras escolas espiritualistas, vai chamar de perispírito. E esse perispírito, por sua vez, vai replicar na mistura genética do papai e da mamãe, vai dar a formatação que nós temos no chamado corpo físico que nós utilizamos, que é, na realidade, um periférico, né? A essência é o espírito. E o Dr. Morrell vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim, desse sistema integrado, na realidade, existem doenças que são, na realidade, oriundas do corpo. Da má utilização do corpo, às vezes, desenvolvendo determinados hábitos prejudiciais a ele. A ciência está ali repleta de exemplos no que diz respeito ao cigarro, no que diz respeito ao excesso de etílicos. Talvez agora nós tenhamos descoberto que esquecemos que lá atrás, no século XIX também, um cara tinha descoberto que as nossas mãos são verdadeiros povoados assim de milhares de bactérias, né? E por causa da tal da pandemia, nós fomos chamados a atenção para que lavássemos melhor e lavássemos sempre as nossas mãos e a desinfectássemos com o álcool, né? Que é uma providência realmente bastante sensata. Então, tem muita doença que nasce da falta de higiene e dos estragos que nós vamos fazendo no nosso corpo. Mas também existem doenças perispirituais, doenças do corpo espiritual, que é uma estrutura muito assim, flexível e muito sensível e que sofre os efeitos, sabe do quê? Daquilo que a Heloísa falou lá atrás, na sua palestra, sofre os efeitos da nossa ação mental. Muitas vezes, não é? Nós aprendemos com Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, que o pensamento, na realidade, é precedido do sentimento. Porque dentro daquela concepção que o Espiritismo nos traz, nós, na realidade, na nossa caminhada evolutiva, na formatação humana, questão 607A do Livro dos Espíritos, que não é a primeira nem será a última, porque nós teremos outras formatações pela frente, na realidade, essa estrutura, ela didaticamente apenas vai se dividir em inteligência e emoção, em pensamento e sentimento. E na verdade, isso é uma estratificação de uma outra força que vem lá das formas anteriores da nossa evolução, nas fases que a precedem, principalmente na espécie animal. É o instinto, que o Livro dos Espíritos vai definir como uma espécie de inteligência rudimentar, e que vai, na realidade, se abrindo à medida que nós vamos acumulando experiências, que vão resultando em conhecimentos, que vão nos dando a consciência. E aí, o Kardec já tinha dito esse 1867, mas em 1864, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra bastante conhecida, talvez a mais vendida dentre os conteúdos que Kardec produziu, o Kardec já tinha dito assim, existem doenças nascidas aqui, e existem doenças que nós trazemos do passado. Porque espiritualmente, lá atrás, nós danificamos o nosso corpo de várias formas,
seja através da ingestão dessas substâncias prejudiciais, que hoje estão cada vez mais evidenciadas. Hoje nós sabemos que a carne de origem animal, por exemplo, está impregnada de muitas substâncias, além da adrenalina que vira toxina, que na realidade tem a ver também com o desenvolvimento e o funcionamento do nosso corpo, não é? Então, na realidade, o Kardec falou, se fizermos uma análise comparativa entre os problemas que nós trazemos do passado para resolver na nossa formatação fisiológica e os problemas que nós criamos aqui, nós vamos ver que os problemas que criamos aqui são em muito maior número, não é? E essa situação, ela se agravou muito nos últimos 30, 40 anos, porque a partir dos anos 80, a sociedade de consumo explodiu. E muitas das coisas que nós nem conhecíamos, porque a dieta da gente lá no século XX, nos anos 60, 70, era basicamente muito simples. Mas surgiu um monte de produtos aí, às vezes carregados de sal em grande quantidade, refrigerantes também carregados de sal e açúcar, e outras bebidas que são, assim, absolutamente prejudiciais ao nosso corpo, que vão comprometendo, que vão no nosso processo de desenvolvimento fisiológico, vão programando lá para o futuro a diabetes, vão programando a hipertensão, que isso não existia lá no fundo do século XX, porque nós tínhamos uma atividade física regular. E à medida que o século XX foi aproximando-se do final, nós entramos numa rotina de sedentarismo incrível. Então, muitas doenças nascem aí. Porque aquelas que nós trazemos do passado, elas estão, pelo que a gente vai aprender com André Luiz, no livro Missionários da Luz, mais ou menos calibradas. Nós não temos dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportação, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ter o câncer. Essa é uma doença que certamente tem muito a ver com aquilo que nós fizemos estrago lá atrás. Já voltamos com vulnerabilidades na parte gástrica, parte respiratória, parte hepática, parte reprodutora, e vamos ter, por conta dos excessos que cometemos, das sobrecargas que impomos ao nosso corpo, muitas doenças fisiológicas. Mas aí, a doutrina espírita vai nos abrindo aí o nosso entendimento a respeito disso, e quando Kardec fala nessas doenças que vêm do passado e aquelas que vêm da nossa existência atual, nós vamos somar isso com aquilo que a ciência do século XX, final do século XIX, encontrou, né? A partir do século XIX, final, quando começam a surgir lá na França, onde acontecia tudo de novo, né? Antes de começar o desenvolvimento acelerado aqui no lado norte da América, na realidade, os homens da ciência estavam ali, estava começando a se desenvolver os estudos da saúde mental. A psiquiatria começava a tomar corpo ali em Salpêtrière, com a presença de Freud, de Charcot, desses caras que praticamente estudaram muita coisa, desprezaram coisas importantes que agora estão sendo reconquistadas, né? E, na verdade, nos disseram assim, olha, existem doenças realmente do ponto de vista físico, existem doenças do ponto de vista mental. E as doenças de ponto de vista mental, elas também foram, de uma certa forma, assim, tocadas pelo Kardec, porque se nós pegamos a questão 943 do Livro dos Espíritos e vamos atrás de um dos comportamentos e dos sintomas que nós estamos enfrentando nesse momento de grandes testes para todos, o Kardec ouviu do Espírito da Verdade, que era o próprio Jesus, a definição, o diagnóstico da origem do quê? Do desgosto. Kardec pergunta a questão 943, onde é a origem do desgosto? Que a gente pode agora chamar também de melancolia, podemos chamar de depressão. E olha que o cara vai falar, que Jesus vai falar, que o Espírito da Verdade fala. Isso tem muito a ver com a nossa saúde, como foi dito lá atrás pela deusa, como foi dito também pela Heloísa, o nosso corpo reflete o nosso próprio espírito, a nossa própria mente, o nosso próprio pensamento, que na verdade é uma evolução da nossa emoção. Chico disse uma vez que a nossa emoção, o nosso pensamento nasce aqui, não é? E Jesus tinha dito num determinado momento que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, tudo começa aqui, na nossa emoção. Mas olha que o Kardec vai ouvir do Espírito da Verdade, questão 943, ele não mencionou a pergunta, porque depois que ele organizou tudo, né? Onde nasce o desgosto? A resposta do Espírito da Verdade.
São 3 as fontes de origem do desgosto. Primeiro, ociosidade. Segundo, falta de fé. Terceiro, invariavelmente, saciedade. Olha para o século XXI. Olha para o século XXI. Todo mundo procura jeito de não fazer nada. Todo mundo procura jeito de não fazer nada. A ociosidade, como diz André Luiz no Sinal Verde, é na realidade pastos para as trevas. Porque, na verdade, as mãos vazias, ela realmente vai permitir que a espiritualidade que está aí ao nosso redor, muitas vezes exerça sobre nós influência que vai desencadear processos patológicos. O Kardec chegou ao requinte de dizer uma coisa incrível, que é verdade. Os fluidos dos ambientes repercutem sobre o nosso corpo se nós estabelecemos sintonias com ele. Se nós entramos num ambiente onde existe muita conturbação, nós, às vezes, absorvemos aquelas energias todas e entramos no astral negativo daquele ambiente. Então, ao mesmo tempo, se nós entramos num ambiente de muita euforia, evidentemente, nós vamos ser contaminados pela alegria. Então, olha como é importante quantos elementos que o Espiritismo está nos apresentando. Então, nós, na realidade, nos entregamos à ociosidade. Eu vi uma apresentação de um psiquiatra no Café Filosófico, uns meses atrás, dizendo o seguinte: olha, eu sou psiquiatra, recebo no meu consultório muitos adolescentes capazes de invadir os computadores da NASA, mas eles não conseguem ouvir um não da menina que eles entenderam como sendo a paixão da vida deles. E se matam. Bom, essa percepção já tinha sido dada lá no dia 23 de abril de 1866, em 2 mensagens que foram entregues a Kardec, e ele depois publicaria o número de outubro de 1866, praticamente uma edição especial, falando dos tempos chegados, anunciando ou prenunciando aquilo que a deusa falou ali no capítulo 18 da Gênesis. Poucas pessoas sabem, mas o capítulo 18 da Gênesis é particularmente a toda aquela mensagem que está reproduzida na íntegra no final do Diário de Kardec, no livro Obras Póstumas. Eles estão anunciando o que viria pela frente. Kardec depois dá uma reprogramada em tudo aquilo e compõe o capítulo final do livro A Gênese, falando do que viria. Ele omite uma coisa ali importante, que é isso que nós estamos vendo: a evolução bárbara do número de suicídios infanto-juvenis. A Organização Mundial de Saúde considera que as faixas etárias do suicídio baixaram barbaridade. Hoje nós estamos vendo, a gente participa nos grupos da Casa do Caminho, Assunta Guilhardi, virtual, o volume de pessoas que escrevem toda hora pedindo socorro, e o volume de pessoas mensalmente que buscam pedidos de auxílio para poder suportar, como disse a Deus agora há pouquinho, a dor do suicídio, porque nada pior para uma mãe perder um filho, como o Chico falava, mas perder por suicídio é uma sensação horrível, sensação de fracasso total. E os espíritos já tinham falado que isso vai acontecer, sabe por quê? Segundo item, falta de fé. Quantos pais, depois dos anos 80, 90, se preocuparam de dar alguma noção para os seus filhos do que é a espiritualidade? Sem religião, como disse a deusa. Não tem religião. Espiritualidade, que é um estado emocional. Na realidade, que fundamenta-se para nós aqui na figura de Jesus, que é tudo aquilo que foi dito pela Heloísa, que é tudo aquilo que foi dito pela deusa, porque é tudo aquilo que Kardec disse, não assim explicitamente, porque o Emmanuel via no século XX, no A Caminho da Luz, dizer que Jesus é um espírito puro, que em algum momento lá, há 4,5 bilhão de anos atrás, assume o compromisso de formar o planeta Terra, e durante 3 bilhões de anos ficou sendo preparado para receber a espécie humana na fase original, mundo primitivo, para depois chegar à expiação em provas, que é o 2º degrau, e agora encaminhando-se para o mundo de regeneração. Então a gente vê a meninada, infelizmente, totalmente à margem das questões. É questão de religião, é uma questão de respeito pela própria vida, pela própria natureza, aceitando que existe realmente uma força superior. Essa força superior está aí se manifestando. Hoje a gente pensa aí que esses homens que ficam falando, não, o vírus é uma coisa assim que foi inventada pelo China. Pode até ser que seja,
mas ele faz parte de um programa, porque as pistas estão lá na Revista Espírita de 1867, na pandemia que tomou conta de uma ilha no Oceano Índico e matou 60 mil pessoas em 3 anos. É uma ilha pequena, inexpressiva, que foi domínio português, depois agora está na mão dos ingleses. E, na realidade, os espíritos que se manifestaram, inclusive a Claire Duplantier, no final de 1868, fala assim: o problema da Ilha Maurícia termina em janeiro. Não porque os homens descobriram o remédio, mas porque os planos da espiritualidade dentro do grande programa de seleção natural que está ocorrendo, porque bilhões de espíritos vão ser remanejados, é o que está no final do livro dos Espíritos, questão 1019. Então, na realidade, se os homens não tivessem se distanciado de Deus, como diz Divaldo numa das suas palestras, ou em várias palestras, baseando-se num filósofo inglês, talvez a dor e a falta de perspectiva não fosse tão acentuada quanto agora. Então, ociosidade. O Chico fala assim, olha, o remédio para a depressão é o trabalho. Não precisa ser complexo, pode ser um simples enfiar linha na agulha, pregar um botão, limpar um móvel, passar o aspirador na casa, ajudar a limpar o banheiro, coisa que muitas pessoas têm assim, ojeriza. Coisa simples, procedimento simples, para que a cabeça fique ocupada, as mãos fiquem ocupadas e a criatura realmente possa ter resistência, porque agora nós estamos sendo confinados e obrigados a conviver com aqueles que nós só conhecíamos superficialmente. Nós não conhecíamos direito mais a nossa esposa, com quem nos casamos há décadas atrás, pela qual nós nos apaixonamos e pela qual ela se apaixonou por nós, né, no caso, e nós perdemos, nós distanciamos. Essencialmente, nós nos perdemos. Então, hoje, às vezes, nós estamos vendo os estatísticas falando que divórcios vão aumentar barbaridade quando acabar a pandemia. E as pessoas não se suportam, não se toleram. Pais e filhos não se entendem. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Olha, meu, por pior que seja, eu vejo aqui a cidade de São Paulo, mesmo nas regiões mais carentes, as pessoas têm muitos recursos perto daqueles nossos irmãos nordestinos que vivem lá nos rincões dos sertões, na selva amazônica, naquele interiorzão da tal da Amazônia. Nós temos muitos recursos. E eles talvez tenham também, porque a sociedade de consumo chegou lá, porque a influência do comportamento social do Rio de Janeiro e de São Paulo chegou lá. E todo mundo sonha com, talvez, as condições aparentemente mostradas mentirosamente pelas emissoras de televisão através das novelas, todo mundo sonha com aquelas facilidades, né? Então nós vimos origem do desgosto. É um problema que toma conta de todo mundo. O medo, como disse a nossa amiga deusa Samu, um medo do desconhecido, do amanhã. Se eu tivesse fé, e o Kardec vai falar assim, olha, no capítulo A Fé que Remove Montanhas. Na verdade, nós precisamos desenvolver ela, porque nós temos a fé que nos faz sair da cama de manhã para fazer alguma coisa, para trabalhar, para ir buscar o necessário para o sustento, para manter a casa em ordem, para cuidar dos filhos, mas nós temos que ter uma fé, porque nós perdemos também a referência, nós vamos morrer. Não adianta a gente pensar que não vai acontecer com a gente. É só olhar o espelho de agora e a foto de 10 anos atrás. É assustador o que aconteceu comigo. Onde estão aquelas costeletas dos anos 70, aquela cabeleira? Sumiu. E igual a mim, muitos outros. Isso é parte da vida, você vai desgastando a máquina. É como um veículo que você compra e ao longo dos anos ele vai perdendo muito da sua capacidade de funcionar direitinho. Como nós vimos aqui, por vários motivos, a ociosidade nos leva ao sedentarismo. Detestamos andar, caminhar, fazer exercícios e estamos muitas vezes comprometendo a parte cardiovascular, estamos comprometendo as veias das nossas pernas, que vão ter varizes, que vão ter outros problemas complexos, difíceis, não é verdade? A falta de fé, eu não tenho a preocupação de estar em contato com o Criador. Eu sou de essência divina, como é que eu posso negar isso? Mas a doutrina espírita nos fala assim, ó,
Desenvolvam o hábito do evangelho lular em suas casas. Eu e minha esposa, já fazem quase 2 meses, começamos todas as manhãs a dedicar 15 minutos de oração para os entes queridos e todos esses nossos irmãos infortunados que estão pela terra nesse momento. No primeiro momento, evidente, não se sentia lá muita coisa, mas hoje a gente sente um bem-estar incrível. Por quê, meu? Porque o plano espiritual está ali do seu lado, às vezes canalizando forças que você está liberando com a sua solidariedade para aquele, para o seu vizinho que está com Covid ali na frente, e na verdade não tem a mesma percepção que você tem. Pessoas que estão se abandonando porque se entregam mesmo. A doença é uma doença que castiga, não é? Agora, como diz Emmanuel no livro O Consolador, questão 250, todos esses episódios coletivos, eles atendem a um programa da espiritualidade. E o Emmanuel fala assim, só é realmente fatalmente atingido, ou seja, vai perder a vida, quem está resgatando dívidas do passado. Questão 250, livro Consolador, um livro de 1939 que muitos espíritas nem sabem que existe. São 410 perguntas e respostas do Emmanuel, dentro de uma distribuição extremamente pedagógica, que vai falar sobre a relação da questão espiritual com a química, física, com a sociologia, com a psicologia, com a biologia. Naquela época, vamos assim pensar, 1939, Pedro Leopoldo não era nada. Era uma cidade desprezível, um pequeno vilarejo. Como que um cara que nem formação primária direito teve, repetiu 2 vezes no 4º ano primário, podia ter aquela visão, só o Emmanuel mesmo, para construir uma obra daquele porte, daquele peso, né? Você acha assim, mas eu não tenho acesso a esse livro, mas olha, hoje o pai Google, que foi uma providência que Deus já mandou na frente, olha, manda essa meninada lá, faça um Facebook acontecer, faça o WhatsApp acontecer, faça o Google aparecer, o Wikipedia, eles vão fornecer a você todos os recursos. Você tem esses livros para fazer pesquisa no seu próprio computador. No futuro, a coisa física deve desaparecer. E esse futuro talvez esteja mais perto do que a gente imagina. Na próxima encarnação, muitos de nós voltará aqui, certamente já preparado para isso, não é? O Espiritismo tem só 163 anos aqui na Terra. Talvez essa seja a primeira encarnação que a gente tenha como oportunidade de realmente estar em contato com essas ideias libertadoras. E como disse a deusa e a própria Heloísa, me parece, na verdade nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos aqui para ajustar a nós mesmos, a construir a nossa saúde mental. Quando André Luiz estuda no livro Mecanismos da Mediunidade, alguma coisa que o Kardec já tinha falado na questão 125 do que é o Espiritismo, Kardec fala assim, olha, o corpo espiritual, que é o corpo intermediário entre o corpo físico e o espírito, ele tem uma atmosfera fluídica. E aí veio o nosso André, no Mecanismos da Mediunidade, em 1959, me parece, com a colaboração do Chico e do Dr. Valdo Vieira, aquele gênio, né? E, na verdade, ele vai falar assim, nós temos um halo energético ao nosso redor. E aí, isso foi em 1959, mas em 1939, lá na Rússia, um casal chamado Kirlian tinha descoberto eletrofotografia, que também não descobriu nada, porque isso já tinha sido visto anteriormente por outros cientistas. E aí descobriram que você e eu, qualquer um de nós, no nosso corpo, na dinâmica do funcionamento dessas estruturas colossais, que são acho que é 100 ou 300 trilhões de células que compõem essa estrutura através do que eu estou falando com vocês aqui agora, e vocês estão me ouvindo, na verdade, essa dinâmica que está agrupada com funções e finalidades diferentes nos aparelhos, dentro dos sistemas respiratório, o aparelho cardíaco, o sistema urinário, o sistema reprodutor, são células que se organizam para fazer essas funções, um resultado assim maravilhoso da evolução, através dos especialistas que Jesus utilizou para construir o corpo físico e chegar nesse nível que nós estamos aqui agora, com uma longevidade quase 2 vezes maior do que a gente tinha nos anos 40, nos anos 50, que a longevidade era 48 anos, nós estamos em 75, já caminhando para 80, então vivemos mais. Mas para quê? Se a gente não está fazendo aquilo que a gente tem que fazer.
E lembrando aquilo que a gente sempre repete, daquele filósofo espírita lá do começo do século XX, se você viver 60 anos, você só viveu 20, porque 20 você dormiu e 20 você está virando adulto. Só que esses 20 estão diluídos em 60 e você está jogando tempo fora. Está se entregando à ociosidade e não está fazendo nada do que você deveria fazer. Mas talvez não seja para você fazer coisas assim espantosas, mas sim amar. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é remédio. O amor de mãe, por exemplo, é uma demonstração de como o amor cura. Então nós temos que amar. Você já experimentou, ao amanhecer do dia, falar para aquela pessoa que está do seu lado: puxa, eu te amo. Quanto tempo você não fala isso? Dá até arrepio. Falar assim para ela assim: como você é importante para mim, o que seria minha vida sem você? Ao invés de ficar brigando, se atritando, se envenenando, se destruindo, como disse a deusa naquele exemplo que ela nos deu. Ficar remoendo tudo aquilo lá dentro de você. Ao invés disso, silencia diante da provocação, da ofensa. Porque às vezes aquela criatura está num estado assim, no limite, e você talvez seja o algodão que possa absorver aquela tensão toda. Experimente fazer isso. Experimente falar: muito obrigado por você existir. Experimente abraçar. É uma coisa tão complicada um abraço, agora mais ainda, né? Mas eu me lembro que anos atrás eu fui a uma livraria dessas de shopping e vi lá livros ensinando a abraçar, terapia do abraço. Não dá mais para fazer, infelizmente. Olha como nós estamos presos. E é tão gostoso abraçar aquelas pessoas que você ama, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu filho, a sua esposa, o seu marido. Quanta energia que você troca. E o Kardec tinha dito isso lá na questão 125 do que é o Espiritismo. Na realidade, afinidade e antipatia tem a ver com a energia que desprende-se de você na atmosfera fluídica, que o André Luiz vai chamar de halo energético, vai chamar de aura, que é alguma coisa que já era conhecido das escolas ocultistas do passado. Então você tem uma aura. E o André Luiz vai revelar no Missionários da Luz que ela tem mais ou menos uns 60 centímetros ao redor do seu corpo. E a máquina Kirlian vai mostrar que quando você vibra negativo, aquilo lá encolhe. Quando você vibra positivo, aquilo lá expande. Quando você vibra negativo, as cores são escuras. Quando você vibra positivo, as cores são tênues, bonitas, lindas. E quando você vibra amor por alguém, você está também, muitas vezes, extraindo de você o que há de melhor. Porque potencialmente você é um Deus. Jesus falou: sois deuses, capazes de talvez fazer tanto quanto eu e muito mais. Nesse estado que nós estamos, provavelmente não. Mas nós ainda seremos espíritos de luz. O Emmanuel falou numa daquelas inúmeras orientações dele que nós somos luz e sombra. O que está prevalecendo é a sombra. Eu tenho que acender a luz. Eu tenho que orar em favor daquele que sofre, daquele que eu conheço que morreu. A morte realmente não é uma tragédia. Como diz o psiquiatra americano Brian Weiss, é abrir uma porta e passar para outra sala. O Emmanuel já tinha falado isso bem antes dele, no livro Palavras do Infinito, nas entrevistas que Clementino de Alencar fez lá em Pedro Leopoldo com o Chico durante 4 meses. A morte não é muita coisa complicada, não. Nós é que nos apavoramos diante dela, talvez porque tenhamos medo do desconhecido, mas a doutrina espírita tem tanta informação, mostrando para nós que o plano espiritual é assim, extraordinário. Peguemos os últimos 30 anos do trabalho do Chico, com as cartas que ele deixou escritas em livros, em 50 livros, são mais de 600 autores com mais de 1.100 mensagens. Os caras morrem e dão de cara com a vovó, que sabia que ele ia chegar. Já estava esperando, é que nem no aeroporto lá, a pessoa esperando, fulano de tal, lá com a plaquinha. Ali eles já estavam acompanhando as equipes de desligamento. Pega o livro Obreiros da Vida Eterna e dá uma encarada naquilo lá. Um ateu, um protestante, um católico e um espírita, meia boca, que nem a gente. Então a gente vai ver que morrer não é complicado. Nós é que nos atemorizamos porque temos dentro de nós talvez a sensação de que estamos aquém daquilo que deveríamos ter chegado com tudo que sabíamos antes de aqui chegar e evitamos o encontro com a espiritualidade. A construção da fé é um trabalho contínuo. Fé raciocinada, como disse Kardec, naquele capítulo A Fé que Transporta Montanhas, a única que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
e tendo esses conhecimentos da fé raciocinada, tendo talvez a preocupação de ocuparmos-nos, nos sentirmos úteis para, sim, de uma certa forma, vencermos a tal da ociosidade de que o Espírito da Verdade fala para Kardec, desenvolvermos a nossa fé e talvez não buscarmos saciarmos o nosso apetite com tantas coisas absolutamente que meus filhos chamavam de tranqueiras, não é verdade? Porque isso só vai fazer mal. Aliás, 1945, para encerrar, né? O nosso amigo Alexandre fala para o André, que ficou lá meio cismado de ver lá uma cena meio sombria num abatedouro de gado. E o André fala, o Alexandre, o André, não esqueça que quando você estava lá encarnado, essa mesma coisa que os caras estão aí se batendo por causa dela, né? Na realidade, você cortava com garfo e faca em cima de uma mesa. E não podemos nos esquecer, diz ele, e isso aqui vale para agora e valerá para nós daqui a 30 anos, 10 anos, 5 anos, quando nós voltarmos para a base, para a prestação de contas, que é o plano espiritual, 70% do que nutre as estruturas organizadas de que nós nos servimos, seja o corpo espiritual, seja o corpo físico, vem do oxigênio que a gente respira. Os 30% são suplementos. É claro que lá no nosso lar, na enfermaria que o André Luiz frequentou, existia lá aqueles elementos substratos, né? Para que as pessoas pudessem ter a sensação de que estavam recebendo alimentos, mas era tudo fluídico, mais psicológico do que propriamente físico. Então é isso. Através do autoconhecimento, da autotransformação, da utilização desse acervo extraordinário de informações que o plano espiritual derrama sobre nós desde que a terceira revelação surgiu em 1857, desde que Jesus cumpriu o que ele havia prometido, ou seja, o Consolador prometido, porque nos socorre na dor, nos socorre na ansiedade, nos socorre de várias formas, não é? Na realidade, nós temos que fazer acontecer. Porque, como diz a espiritualidade nos últimos anos, a gente vê muitas mensagens, a gente trabalha bastante com isso, né? E frequenta várias casas onde nós prestamos serviços, nós ouvimos muitas vezes os caras falarem, é preciso que as pessoas coloquem em prática aquilo que aprenderam. Não adianta você só teorizar, você só desenvolver seu deslumbramento diante dessas informações todas, se em casa você não é uma pessoa boa, não é? Como diz naquele livro Obras Póstumas, num comentário que Claire Duplantier faz, é uma entidade espiritual que frequentava lá a Sociedade Espírita de Paris, existem 3 níveis de relação em nós. A nível de relação de nós para conosco mesmos, de nós para com a família e de nós para com a sociedade. Que nesses 3 quesitos nós consigamos fazer com que haja uma convergência, nós façamos acontecer algo de bom na nossa vida, não sabemos quanto tempo temos aqui ainda, mas que no tempo que nos resta nós façamos realmente a diferença, para que as pessoas, quando nós partirmos, tenham a sensação de ter conhecido alguém que foi muito importante na vida delas, não materialmente, mas talvez justamente pela essa convivência através do afeto, do amor, do carinho, não é? Entre outras coisas. Então, o caminho da iluminação, porque se realmente esse campo de força que nos envolve, ele irradia luz, um dia nós vamos ser espíritos de luz. Agora nós só estamos, muitas vezes, refletindo uma luz meio embaçada, diminuta, talvez que não chegue nem nos 60 centímetros, e que o Alexandre falou lá, aliás, melhor, o André Luiz falou lá, quando testemunhou uma reunião mediúnica. Os médiuns, os grupos que estavam formados, as pessoas irradiavam energias que talvez se confundissem, formando uma corrente, justamente por essa irradiação que emana de todos os seres humanos e que precisa ser positivada, né? Então, espero que nesses minutos que estivemos juntos tenhamos também oferecido alguma coisa para reflexões, algumas pistas aí, porque hoje existem muitos caminhos para nós chegarmos ao nosso próprio caminho de evolução, de iluminação. E, certamente, a saúde e a doença
se, de uma certa forma, equilibrariam, não é? A saúde prevalecer mais sobre a doença, se nós talvez começássemos a aproveitar a disponibilidade de tempo e fizéssemos assim uma introspecção profunda com esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Muita paz.